Bem, pessoal, dando sequência ao nosso estudo, chegamos finalmente nas funções oxigenadas. Essas funções oxigenadas são aquelas onde o oxigênio vai fazer parte do grupo funcional. A primeira que nós vamos estudar são os álcoois. O que é um álcool? Presta bem atenção na definição, porque isso não é para estar decorando, é para estar entendendo. Álcool é toda substância orgânica que vai apresentar o grupo funcional hidroxila ligado diretamente a um carbono saturado. O que é um carbono saturado? Vamos lembrar, é aquele carbono que sempre vai ter a hibridação sp3. Então fixa isso. Para que você tenha um álcool, você tem que ter uma ou mais hidroxilas se ligando a apenas um carbono saturado. Cuidado, eu não posso ter mais do que uma hidroxila num carbono. É uma hidroxila em cada carbono. Duas hidroxilas num carbono só, a molécula não suporta, ela se torna instável. Então, se eu tiver grupo funcional hidroxila ligado diretamente a carbono saturado, eu tenho um álcool. Vale lembrar que o grupo funcional do álcool é o grupinho OH, que é chamado de hidroxila. Ok? Exemplos para a gente entender isso aqui. Olha só. O álcool mais simples que pode existir. Hidroxila ligada a carbono saturado. Olha outro. Hidroxila ligada a carbono saturado. Eu posso ter álcoois com mais de uma hidroxila na cadeia. Observa aqui um álcool muito conhecido, usualmente como o nome de glicerina ou glicerol, que é o propanotriol. Hidroxila ligada a carbono saturado, hidroxila ligada a carbono saturado, hidroxila ligada a carbono saturado. Para eu ter um álcool, eu tenho que ter essa condição. Eu tenho que ter o grupo OH, o grupo hidroxila, ligado a um carbono saturado, um carbono sp3, beleza? Uma outra informação. Eu posso classificar os tipos de álcools. Ou quanto ao número de hidroxilas, vamos aproveitar os exemplos aqui para fazer isso. Olha só, quando eu tiver apenas uma hidroxila na estrutura do álcool, eles são chamados de monoálcoois. A lógica, mono, porque só possuem uma hidroxila na estrutura. Quando eles tiverem mais de uma, duas ou mais, são os poliálcoois. No caso aqui, eu tenho um poliálcool, no caso da glicerina. Isso é a classificação quanto ao número de hidroxilas. Eu também posso classificar um álcool quanto à posição da hidroxila. Por exemplo, no etanol, que foi esse álcool que eu anotei aqui embaixo, olha só. Esse aqui. O tipo de carbono que eu tenho aqui, ó, tipos de carbono, primário, secundário, terciário e quaternário. Já estudamos em uma aula passada aí. Esse carbono só se liga nesse carbono, ele é primário. Esse carbono só se liga nesse carbono, ele é primário. Observe, a hidroxila, ela se liga diretamente a um carbono o quê? Primário. Então, esse álcool, ele é conhecido como álcool primário na classificação quanto à posição da hidroxila. Quanto à posição, álcool primário. Mas, na classificação quanto ao número de hidroxilas, só tem uma, ele é um monoálcool. Se eu encontrasse um álcool como esse aqui, ó, olha o posicionamento do grupo funcional. Esse carbono só se liga nesse carbono, ele é primário. Esse só se liga nesse, é primário. Mas esse aqui, ó, se liga a dois carbonos. É um carbono secundário. Usa a lógica. Hidroxila ligada diretamente a um carbono secundário, pode observar, ele é saturado. Eu teria o álcool secundário. Por que secundário? Porque a hidroxila está se ligando a um carbono secundário. E, finalmente, a última situação da classificação. Quanto à posição da hidroxila, observa, olha esse álcool aqui.
Esses carbonos da extremidade, ó, são todos carbonos primários, mas esse carbono aqui, ó, se ligou a 3 outros carbonos, ele é um carbono terciário. E a hidroxila liga-se diretamente nesse carbono terciário. Então, é o chamado álcool terciário. É muito importante, por mais que seja uma coisa simples, você classificar e entender essa classificação. Por quê? Lá na frente, quando a gente chegar em oxidação, reações de oxidação, vai ter reações de oxidação de álcoois, onde eu consigo oxidar álcool primário e álcool secundário, ou de forma branda ou de forma enérgica, mas nós não vamos conseguir oxidar álcool terciário. Ele não sofre processo de oxidação com oxigênio nascente. E muitas questões de você julgar afirmativas, ele quer fazer você pensar que esse tipo de álcool terciário sofre processo de oxidação. Ele não sofre. Então já fica aqui a dica para mais lá na frente, em reações de oxidação, quando aparecer uma tentativa de oxidar um álcool terciário, você lembrar que ele não vai sofrer. Só quem vai sofrer os processos de oxidação vão ser o álcool primário e o álcool secundário. Então, recapitulando, álcool tem que ter hidroxila ligada a carbono saturado. E se eu quiser classificar os álcoois, ou eu classifico quanto ao número de hidroxilas, quando ele tiver só uma hidroxila, monoálcool. 2 ou mais, poliálcool. Ou eu classifico quanto à posição das hidroxilas. Hidroxila em carbono primário, álcool primário. Hidroxila em carbono secundário, álcool secundário. Hidroxila em carbono terciário, álcool terciário. Beleza? Vamos agora para a nomenclatura oficial? O esquema é o seguinte. Álcoois, vamos lembrar sempre da nomenclatura primeiro oficial, que é a nomenclatura da IUPAC, a União Internacional para a Química Pura e Aplicada. Primeiro vamos trabalhar com álcoois de cadeias simples, depois vamos para os álcoois de cadeias ramificadas, ok? Se liga, olha só, para eu dar o nome de um álcool, eu começo com o prefixo. O que o prefixo indica? O número de carbonos que o álcool tem. Depois eu vou para o infixo. O que o infixo vai indicar? O tipo de ligação que o álcool tem. E todo álcool, ó, termina em ol. Vimos recentemente hidrocarbonetos. No hidrocarboneto, o sufixo era o O. Agora eu estou numa função oxigenada álcool. Todo álcool termina em ol. Vamos aplicar. Olha só. Eu quero o nome do álcool com apenas um carbono. Prefixo para um carbono. Met. Se só tem um carbono, só pode ter ligações simples. Qual é o infixo? E a terminação de qualquer álcool? Ol. Mais um exemplo. Depois vamos deixar as estruturas mais complexas. Faça sempre o seguinte, antes de dar o nome de um composto, identifique que função você tem. Não você vai sair dando um nome de maneira aleatória aí e pode errar. Identificando a função que eu tenho, ó, eu estou vendo hidroxila ligado a um carbono que só tem ligações simples. Toda vez que eu tenho hidroxila ligado a um carbono que só tem ligações simples, eu tenho um álcool. Então aqui eu já sei que é um álcool. Vou aplicar a nomenclatura de álcool. Prefixo, infixo, um ol no final. Prefixo indica o número de carbonos. Quantos carbonos eu tenho? 2. Qual é o prefixo? Lembra? Para 2 carbonos ele vem de outro planeta. Ó. Et. Qual é o tipo de ligação entre os carbonos? Simples. Se é simples, o infixo é o quê? E a terminação é sempre o quê? Ol. Agora, a partir de 3 carbonos em diante, você vai ter que indicar a posição da hidroxila, porque ela pode mudar de lugar. Por exemplo, ó, olha esse álcool com 3 carbonos e olha ele aqui, esse outro com 3 carbonos. São iguais? Não, são diferentes. Porque se eu mudar a posição da hidroxila, eu mudo o nome do álcool. Recentemente a gente trabalhou com hidrocarbonetos. Quando a gente estava lá em alcanos,
quem decidia o sentido da enumeração eram as ramificações. Quando a gente foi para alcenos, passou a ser a dupla. Então, olha só, a dupla era mais importante do que a ramificação. E agora eu tenho o grupo funcional. No caso, a hidroxila é um grupo funcional. O grupo funcional, ele vence todas as outras características, ou seja, ele é a mais importante do composto. O grupo funcional é mais importante do que a insaturação, que é a dupla ou a tripla, que é mais importante do que as ramificações. Então, em termos de ordem de importância, mais importante, grupo funcional, depois insaturação e, por último, ramificação. Então, voltando para cá. Quando eu tenho um álcool a partir de 3 carbonos, nós somos obrigados a indicar a posição do grupo funcional. Tá certo? Então, 3 carbonos, 3 carbonos. Pode observar que eu posso ter eles em posições diferentes. E de que lado eu começo a enumerar? Lembra, sempre do lado mais próximo da característica principal. No caso aqui, o grupo funcional. O lado mais próximo do grupo é o lado que você começa a enumerar. Por exemplo, olha esse lado para chegar no grupo. 1, 2, 3. Não tem condições. E aqui, ó, 1, já estou no grupo. Então, a enumeração correta é daqui, ó. Eu digo que a hidroxila encontra-se na posição 1. Beleza? Então, eu vou dar um nome. Começo com o prefixo, que indica o número de carbonos. Prefixo para 3 carbonos. Prop. Tipo de ligação entre os carbonos. Simples. An. Terminação ol. Só que um detalhe. Eu tenho que indicar a posição da hidroxila. Se eu não indicar a posição, fica errado. E a recomendação da EUPAC é você colocar a posição exatamente na frente daquilo que ela indica. Como essa posição 1 quer indicar a posição da hidroxila, então eu faço, ó, propan 1 e termino com O. É possível, se você quiser, você pode encontrar ainda esse nome assim, ó. A recomendação da EUPAC é o número exatamente na frente daquilo que ele se refere. Esse 1 está indicando a posição da hidroxila. Então, pela EUPAC, o mais correto possível é assim, propan 1-ol. Mas você pode encontrar exercício onde ele coloca o 1 antes e coloca a palavra propanol. Um propanol. Esse 1 está indicando a posição da hidroxila. Para quem não entendeu esse exemplo, vamos para esse outro. Ó, 3 carbonos. Preciso enumerar a posição da hidroxila. De que lado eu começo a numerar? Do lado mais próximo desse grupo. 1, 2, estou no grupo. 1, 2, estou no grupo. O grupo está equidistante, ó. Tanto faz um sentido como o outro. De todo jeito, ele está na posição 2. Então, eu vou dar o nome oficial desse composto. Então, eu vou lá. Prefixo para 3 carbonos. Prop. Tipo de ligação entre os carbonos. Simples. An. Tenho que indicar a posição da hidroxila. Onde é que a hidroxila está? Posição 2. E eu termino com quem? O. É o propan 2-ol ou 2-propanol. Ok? Só mais um exemplo. Se eu tiver com 4 carbonos, eu posso ter, fazer mais 2. Essas possibilidades, lembrem, de 3 carbonos em diante, eu tenho que indicar a posição da hidroxila. Hidroxila ligada a carbono saturado é um álcool. Hidroxila ligada a carbono saturado é um álcool. Tem 4 carbonos, vou ter que enumerar para dar um nome. De que lado eu enumero? Do lado mais próximo da hidroxila. 1, 2, 3, chego na hidroxila. 1, 2, estou na hidroxila. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Isso aqui seria, ó, prefixo para 4 carbonos. Put. Tipo de ligação entre os carbonos, simples. An. Posição da hidroxila, 2. A terminação de todo o álcool, ol. Butan 2-ol ou 2-butanol. O de baixo, eu tenho que enumerar do lado mais próximo da hidroxila, então eu vi que ela está na posição de número 1. Prefixo para 4, but. Tipo de ligação entre carbonos, simples, an. Posição da hidroxila, 1. Terminação do álcool, ol. Butan, 1-ol ou butanol. Isso é uma nomenclatura oficial. Existe uma nomenclatura usual, com regra.
mas ela é mais usada para álcoois mais simples. Eu vou mostrar essa usual e depois nós vamos fazer a oficial dos álcoois com cadeia ramificada. Beleza? Então vamos aqui numa usual. Vou aproveitar até as estruturas que estão aqui para a gente fazer ela. Nomenclatura agora, ó. Usual não é oficial. Eu coloco a palavra álcool primeiro. Eu coloco o nome do radical que está na estrutura do álcool e vou terminar com ico. Olha só. Álcool, nome do radical com ico. Ou, para ficar mais fácil, eu tenho uma dica melhor. Álcool, prefixo que vai indicar o número de carbonos, mais a terminação, ó, ílico. Você escolhe, ou pensa no radical e bota ico no final, ou pensa nessa situação, prefixo com ílico, ok? Vamos observar, ó. Compara, essa foi a oficial, eu quero a usual, tá certo? Vou dar o nome usual desse álcool aqui, então eu vou lá. Álcool, ó, prefixo com um carbono. Como era o nome do prefixo com carbono? Não era metil? Metil com ico, metilico. Transforma isso aqui, ó, numa proparoxítona, que tem que ser sempre acentuada, ficaria metílico. Ou então eu faço isso, ó, que eu acho até fácil. Álcool, prefixo para um carbono, met, terminação, ílico. Olha, o metanol é o nome oficial, o nome usual, álcool metílico. Olha o próximo. Etanol, o nome oficial, esse álcool que a gente abastece como combustível, que está nas bebidas alcoólicas. Aí olha o nome usual dele. Começa com a palavra álcool. Aí eu coloco o nome do radical com 2 carbonos, né? Etil? Etil com ico, etilico, vira etílico. Ou eu penso assim, ó, prefixo que indica quantos carbonos ele tem. 2 carbonos, et. Termino com ílico. É o álcool etílico. E assim vai. Esse outro aqui, ó, esse radical aqui, ó, é o propil. Álcool, radical propil com ico no final. Álcool propílico. Esse radical aqui, ó, é o isopropil. Seria o álcool isopropílico e assim sucessivamente. Vamos ver nomenclatura de álcools ramificados, mas sendo oficial. Por quê? Essa usual, ela só serve para álcools de cadeia simples. Se eu pegar um álcool complexo, aquele nome daquela ramificação nem existe, então não tem como dar nome. É só para álcool de cadeia pequena. A oficial serve para qualquer situação. Vamos ver aqui, álcools com cadeias ramificadas. Álcools ramificados agora. Vai dar um nome. Vamos ver aqui uma estrutura. Vou aumentar um pouquinho o carbono aqui para ficar mais fácil. Beleza, olha só. Temos aqui um álcool. Por que eu sei que é um álcool? Hidroxila ligada a carbono saturado. Observa que é um álcool que tem mais de 2 extremidades. É um álcool de cadeia ramificada. Aí começa toda aquela sequência de regras que nós já estamos habituados. Quando eu tenho uma cadeia ramificada, quero dar o nome dela, o primeiro passo é achar a cadeia principal. No caso do álcool, é a que tiver mais carbono